Nós estamos estudando nestes domingos sobre culturas, várias culturas que são criadas, e principalmente estamos estudando sobre as culturas chamadas culturas tóxicas. Aquelas culturas que, em vez de abençoar, amaldiçoam. Em vez de ajuntar pessoas, separam pessoas. Em vez de trazer coisas boas, trazem coisas más, ruins. A gente já estudou sobre várias dessas culturas. E hoje eu quero estudar sobre uma cultura que é bem atual, tóxica também no mundo que nós vivemos. A cultura da egolatria. As pessoas hoje, elas estão cada vez mais cuidando de si, preocupadas consigo mesmas, esquecendo-se das outras pessoas. Eu estou falando inclusive para cristãos. Existem muitos cristãos, ou se dizem cristãos nos dias de hoje, que estão se esquecendo dos outros e acabam vivendo a cultura do mundo, que é cada um por si. O mundo hoje vive assim, o mundo hoje é muito competitivo e existe uma diferença muito grande entre competitividade e cooperação. A gente deveria ter mais pessoas que cooperavam ou que pudessem cooperar com outras, cooperar para o Brasil ser um país melhor, cooperar para que as pessoas sejam abençoadas, alcançadas pelo Evangelho, cooperar dando dicas para as pessoas, conversando com pessoas. Mas ao contrário disso, a gente vive a época da competição. Todo mundo compete umas com as outras, e essa competição é tão nociva nos dias de hoje que destrói relacionamentos, que afasta pessoas. A gente vive uma cultura no nosso país que nós já estudamos sobre ela na semana passada, a cultura da corrupção. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. E por conta dessa corrupção, a gente não tem, eu tenho certeza, meu irmão, que você, como eu, não tem ainda o entendimento, a profundidade de como o Brasil é corrupto. Ontem, assistindo um filme que passou na televisão, sobre a história do Brasil, baseado em fatos, a Polícia Federal, a lei é para todos. Eu estava assistindo esse filme ontem e eu fiquei boquiaberto. Tanto que no final, quando acabou o filme, com o coração triste, eu ajoelhei e falei: Senhor, tem misericórdia do Brasil. Porque a gente não tem a dimensão de quanto que se rouba nesse país. O quanto nesses últimos anos foram desviados de dinheiro, de valores, por conta desses corruptos que existem. Os delegados federais, os juízes, eles lutaram para prender algumas pessoas e, pelo que eu vi no filme, graças a uma apreensão que foi feita em 2013 de um caminhão de palmito perto de Araraquara, interior de São Paulo. Esse caminhão cheio de vidros de palmito, na verdade, haviam drogas dentro dele. E essas drogas eram ligadas, acharam 690 quilos de droga, de cocaína pura. E, por conta dessa droga, ligaram a um dos doleiros que faziam as operações na época. E esse doleiro, que era ligado a outros e tal, foram, na época que a polícia começou com a tal da Lava Jato, foram presos mais de 100 pessoas na época, logo no início. E veio uma ordem de cima do Supremo para que fosse liberado toda aquela gente. E o juiz, o Sérgio Moro, ele ficou assim: o que eu faço? Quando ele viu que havia sido apreendido um caminhão cheio de drogas, ele interviu e disse: olha, o juiz tal, a gente não pode liberar essas pessoas porque existe um envolvimento de tráfico de drogas, isso é grave. Por conta disso que eles permaneceram presos, e daí eles começaram a fazer acordos para contar a história. E aí, meu irmão, se você assistir esse filme, você vai ver que o que já se desviou de dinheiro no Brasil é algo absurdo. A ONU, ela disse que, eu não me lembro os valores exatos, mas eu não me lembro se é 200 milhões ou 200 bilhões, mas a ONU diz que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, é um país que perde por ano quase 200 milhões ou bilhões por conta da corrupção. É um negócio terrível que existe no nosso país. Por quê? Porque as pessoas...
Osmar Contato aí. Agora sim, tá quase lá. Se não explodir, Jesus, tá bom, beleza? Aí fica alguém segurando aí, assim não dá mais problema. Brincadeira. A gente não tem a dimensão de quanto que se rouba nesse país. Essa cultura que existe de cada vez mais para mim, cada vez mais para mim, cada vez mais para mim. E os políticos competem uns com os outros para ver quem que entra lá, quem consegue entrar, quem consegue mandar mais. Essa egolatria que existe no coração desses caras e de muita gente. Isso está também influenciando pessoas da igreja, cristãos, líderes, pessoas que estão perdendo a mão, perdendo o jeito do cristianismo, partindo para a cultura mundana. Como eu já disse aqui, era para a igreja influenciar o mundo. Mas ao contrário disso, nós vemos hoje o mundo influenciando a igreja. As pessoas hoje elas vêm à igreja, muita gente vem na igreja hoje só para resolver os seus problemas particulares. Se eu conseguir resolver os meus problemas, aí depois, se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se sobrar sentimento, eu vou tentar ajudar uma outra pessoa. E nós precisamos, como cristãos, entender que Deus tem um chamado para a minha vida, para a tua vida, para a gente ser uma bênção. A gente cantou aqui hoje. Deus chamou você para ser uma bênção. Eu vou repetir. Deus chamou você para ser uma bênção. Até entrar na tua cabeça, Deus chamou você para ser uma bênção. Para ficar mais forte, fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, Deus chamou você para ser uma bênção. Quando a gente fala de competição e cooperação, segundo o dicionário, cooperar é trabalhar em algo em comum, é cooperar para o bem das pessoas, é cooperar com o trabalho de equipe. Quando a gente fala de competição, competição é busca simultânea de uma vantagem, de uma vitória por 2 ou mais indivíduos ou por um prêmio. A gente vive um tempo que as pessoas competem muito umas com as outras. Até na igreja isso é terrível. Eu já passei por vários momentos na minha vida dentro de igrejas e eu vi muitas pessoas competindo umas com as outras por causa de cargos, querendo aparecer mais uma que a outra, pastores que acabam passando por cima de outros, e não era para ser assim. Por isso que o tema de hoje é vivendo além de si mesmo. A gente tem que aprender a viver além de nós mesmos. A gente hoje é muito nós precisamos resolver a nossa vida, nós precisamos tratar da gente, nós precisamos juntar dinheiro, nós precisamos ter as coisas, nós precisamos ter isso, fazer aquilo, e aí sim depois, se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se sobrar sentimento, eu vou pensar nos outros. E quando eu olho para a Bíblia, quando Jesus, se você olhar, analisar e estudar o texto ou os textos da palavra de Deus, falando sobre a carreira de Jesus, se tem alguém que viveu para os outros, esse alguém foi Jesus. Jesus, ele viveu pelos outros. Jesus só se preocupava com os outros. Jesus amava a todos. Jesus atendia a todos. Jesus tinha paciência, por exemplo, em determinados locais, parar para falar com pessoas. Em outros locais ele ouvia gritos de pessoas falando: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele parava para ouvir, ele parava para ajudar, ele parava para abençoar, ele parava para dar uma palavra, ele parava inclusive para curar pessoas, para abençoar pessoas. Jesus, ele disse para os seus discípulos, e eu pergunto, tem algum discípulo de Jesus aqui nessa noite? Acho que todos somos discípulos de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: você é o sal da terra, eu e você somos o sal da terra, eu e você somos a luz do mundo. Agora, se a gente não está cumprindo esse papel de dar sabor na vida das pessoas, de iluminar a vida das pessoas, alguma coisa está errada. É porque hoje os crentes querem viver para si mesmo. A gente cantou há pouco: eu não quero viver para mim mesmo. Mas infelizmente a maioria das pessoas só cantam músicas assim.
Infelizmente, hoje, até no meio da igreja, nós vemos pessoas que não se importam muito com as outras. Na sexta-feira, na oração aqui, no tempo que nós tivemos de conversa, de oração, que poucos também vêm para orar, diga-se de passagem, mas com os poucos que vêm, a gente tem tido momentos maravilhosos de aprendizado e de oração. E na sexta-feira nós tratamos algo semelhante a isso, quando nós nos lembramos de pessoas, quando nós oramos por pessoas, quando nós visitamos pessoas, quando nós nos importamos com as pessoas. Às vezes na sua mente vem durante a semana, isso deve acontecer com você, porque isso acontece comigo, a fisionomia de algumas pessoas que eu não vejo faz tempo, fisionomias de pessoas que já passaram pela minha vida tempos atrás, mas às vezes vem, e eu entendi isso, quando isso vem na mente, eu creio que Deus está trazendo dentro do teu coração algo assim, escuta, lembra dessa pessoa, lança uma palavra sobre a vida dela, ora por ela. É o que eu faço quando vem a fisionomia de algumas pessoas, até da igreja aqui na minha mente durante a semana, na hora onde eu estou, eu falo, Senhor, tem misericórdia, alcança, eu não sei o que está acontecendo, mas veio aqui na mente, fulano, abençoa ele lá. Jesus ensinou isso, Jesus fazia isso. No livro de João, capítulo 5, acompanhe aqui no telão, por favor. Na época de Jesus havia alguns dizem ser uma lenda, outros dizem ser uma realidade. Como está registrado na Bíblia, creio ser uma realidade. Havia uma realidade na época de Jesus, um tanque chamado Betesda, de uma cidade lá. Havia um mover de um anjo que descia, e ele movia as águas, era tipo uma piscina, era enorme. Ele movia as águas, e naquele lugar que movia, quem pulasse, quem entrasse, era curado instantaneamente. E Jesus, um belo dia, passando por aquele lugar, ele viu aquele monte de gente lá, esperando para ser curado. Uma dessas pessoas, segundo o texto de João, capítulo 5, versículo 5, era um paralítico que fazia 38 anos que ele estava naquela situação. Versículo 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Versículo 7, o paralítico respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Aí Jesus, ele disse, olha, levanta-te, pegue a sua maca e ande. E imediatamente aquele homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Mas o que me chama a minha atenção nesse texto é que o homem estava há 38 anos naquela situação. Imagina 38 anos paralítico, sem poder se movimentar. Imagina ele próximo do tanque. Ninguém teve misericórdia daquele homem. Ninguém lembrou dele, ninguém pensou nele. Quando o anjo vinha e agitava, ninguém falou assim, pô, vamos jogar esse cara, que esse cara faz 38 anos que ele está assim. Não, a pessoa queria pular primeiro para resolver a situação dele. É interessante esse texto. Jesus, ao contrário dos outros, ele disse, olha, levanta-te, anda. Que Jesus teve misericórdia daquele homem. A resposta dele foi para Jesus foi assim, eu quero ser curado, mas ninguém me ajuda a entrar lá. E o texto diz que Jesus teve misericórdia e curou a vida daquele homem, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele cura. Jesus Cristo cura. A gente buscar nos textos bíblicos, Jesus sempre estendeu a mão. Jesus sempre se preocupou com o próximo. E nessa sua preocupação, como discípulos, nós que somos discípulos, acho que a gente tem que partir desse princípio de não viver mais apenas para nós mesmos, viver além de nós mesmos, partir para algo maior que Deus tem para realizar em nós e através de nós. O problema é que as pessoas hoje elas estão tão fechadas com seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus pensamentos, com as suas lutas, que elas acabam se fechando. Elas vêm à igreja, elas ouvem a palavra, elas cantam louvores, mas elas continuam do mesmo jeito porque elas estão fechadas para si mesmas. Eu estou falando isso, meu irmão, porque eu já conheci várias pessoas e conheço várias pessoas assim. Graças a Deus eu nunca tive esse problema, minha vida toda
eu procurei dedicar aos outros. E é o que eu falo aqui. Eu vivo o que eu prego. Eu prego aqui que se você ajudar o outro, se você se dedicar pelos outros, se você abençoar os outros, quem lê o devocional de hoje pela manhã sabe, aquele que é generoso, aquele que estende a mão, que abençoa, Deus abençoa, Deus dá mais, Deus faz mais. Às vezes você não precisa nem se preocupar com coisas da sua vida, de tanto que você se preocupa com os outros, porque Deus está vendo tudo e Ele é um Deus abençoador. Mas como é que a gente vai viver além de nós mesmos? Isso não é de hoje, essa é a cultura do mundo de hoje e do mundo na época de Jesus. Na época de Jesus, os chamados doutores da lei, os fariseus, eles estavam ali se reunindo com a igreja. Mas era uma igreja fechada, uma igreja de judeus, uma igreja que eles não permitiam que pessoas que não fossem da sua etnia ou judeus pudessem entrar. Eles não permitiam que pessoas doentes pudessem buscar salvação ou cura lá naquela igreja. Não podia, era só eles. Eles não estavam nem aí para os outros, eles viviam pensando só em si. E um dia Jesus encontrou um desses caras. Jesus estava em um determinado lugar e um destes estava lá com Jesus e Jesus falou algo interessante. Eu queria ler com você. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. Livro de Lucas, capítulo 10. É um texto já conhecido, claro, por muita gente, mas é sempre bom estudar. Lucas, capítulo 10. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Lucas capítulo 10. A partir do versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei, estudado, conhecedor do Velho Testamento, ou parte do Velho Testamento, ele levantou-se, naquele momento que Jesus estava com as pessoas, para pô-lo à prova, para pôr Jesus à prova. Aí ele chega e pergunta para Jesus: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, como era muito inteligente, ele respondia sempre com uma pergunta. Ele disse: o que está escrito na lei? Como você a lê? Respondeu Jesus. Versículo 27, ele respondeu: bom, pelo que eu sei ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 28, disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Versículo 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Pausa aí, você vai entender algo muito importante aqui nessa leitura. Porque naquela época, Jesus ele pegou pesado com esse cara aqui. E os caras de Jerusalém não se davam com os caras de Samaria. Eram duas cidades, moravam judeus nas duas, mas eles não se davam. Pra você ter uma ideia, naquela época, se um judeu de Jerusalém comesse num prato com alguns talheres, e um judeu de Samaria viesse, ele não comia, mesmo que lavasse, ele não comia no mesmo prato e não usava os mesmos talheres, de tanta rixa que eles tinham. Tanto que se você ler João 4, quando Jesus vai falar com aquela mulher samaritana, ela fala assim: escuta, vocês têm o hábito de adorar a Deus no templo, nós adoramos a Deus aqui no monte. Que é diferente. E Jesus falou para aquela mulher: vai chegar o tempo, e na verdade já chegou o tempo, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não precisa ser no templo, não precisa ser no monte. Em qualquer lugar você pode adorar a Deus, porque Deus está sempre conosco. Então, por conta disso, esse cara, ele fez algumas perguntas capciosas para Jesus, tentando pôr Jesus à prova. E Jesus, claro, muito inteligente, ele conta uma história. Versículo 30, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Versículo 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Era um deles, doutores da lei, pastores da época, né? Os caras que ficavam na igreja. Quando ele viu o homem, ele passou pelo outro lado. Versículo 32, e assim também um levita, aqueles que viviam na época cantando, adorando a Deus no templo direto. Quando chegou ao lugar e viu aquele homem, passou pelo outro lado. Aí Jesus fala assim em 33, mas um samaritano, eu imagino a cara daquele cara. Tinha que falar de samaritano, não podia falar de um corintiano, não podia falar de um americano, tinha que falar de um samaritano. Jesus fala, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Versículo 35, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Encerrando a história, 36, Jesus disse e pergunta para ele, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37, ele respondeu, aquele que teve misericórdia, né? Aí respondeu Jesus para aquele homem, vá e faça o mesmo. Só tem. Interessante que se você pesquisar, como eu pesquisei, a sua Bíblia deve ter essa resposta. Um denário era uma moeda de prata que correspondia a um dia de trabalho ou um dia de um trabalhador braçal. Um denário correspondia a um dia de trabalho de um cara que trabalhava aquelas obras de antigamente, trabalhava na seara e tal. Esse homem, ele pega 2 dias de trabalho dele, leva aquele outro pobre coitado para uma hospedaria, pega 2 dias de salário dele, paga a despesa e ainda fala para o dono, quando eu voltar, se tiver mais despesa, você me fala que eu vou pagar. Pode contar comigo, abençoa ele e cuida dele. Jesus deu esse exemplo, na verdade essa história, se você ler aqui no contexto, você vai ver que é uma história que verdadeiramente aconteceu. E aí eu pensando sobre isso, como eu falei aqui pela manhã para alguns irmãos que estavam aqui, eu disse, irmão, você já calculou quanto que você ganha por dia? Porque por mês você sabe quanto você ganha. É fácil, pega o teu salário e divide por 30. Você vai chegar num valor diário. Você teria de coragem de pegar um dia ou 2 dias do teu salário, de 2 dias, e abençoar a vida de alguém que está precisando? Chega lá na rua, o cara que está lá passando fome, necessidade, chega e fala, vem cá, eu quero ajudar você, eu tenho aqui um dinheiro que eu quero abençoar. Você já parou para pensar nisso? Você já pensou alguma vez em fazer isso? Lógico que não, a gente não pensa nisso. Quando a gente olha esses pobres coitados na rua, a gente já pensa assim, esse é um drogado. Esse é um drogado. Esse cara aí, ele quer dinheiro para comprar drogas. E na maioria das vezes é. Mas, como diria Jesus, não cabe a mim julgar. Cabe a mim se eu tenho condição de abençoar. Aliás, até eu preciso colocar de volta algumas moedas no meu carro, porque eu sempre deixo moedas no carro. Quando eu paro no farol e alguém vem pedir ou vender uma bala, ou aqueles caras que ficam lá fazendo aqueles malabarismos, tal, geralmente eu dou uma moeda, de alguma forma para ajudar. Ah, mas você sabe que esse cara vai comprar droga? Eu não quero nem saber. A minha missão é ajudar, é abençoar. O pouquinho que eu tenho eu vou abençoar, vou dar. Eu quero ver ele saindo dali e que Deus o abençoe. Quando tenho condição, dou até uma palavra, falo alguma coisa. A verdade é que a gente vive hoje como esse perito da lei. A gente não tem misericórdia dos outros. Quando a gente fala do evangelho, então, meu irmão, para o evangelho chegar até mim e você, gente, teve pessoas que precisou dar a vida para o evangelho chegar até nós. Se nós estamos aqui hoje, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, amém? Temos pessoas assim aqui hoje? Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Aleluia.
estamos aqui, graças a Deus. Por quê? Porque alguém lá atrás viveu além de si mesmo. Porque alguém lá atrás se preocupou em falar de Jesus para outras pessoas que falaram para outras, que falaram para outras e chegou até a gente. Só que a gente está chegando num nível que as pessoas hoje elas não querem mais falar de Jesus, elas não querem mais ser o sal, não querem mais ser a luz. Elas querem ir na igreja. E por isso a gente está vivendo essa entre-safra hoje de poucas pessoas que têm conhecido Jesus. Vou falar da nossa igreja, aqui na nossa igreja. Olha quantas cadeiras estão vazias. É certo que tem muita gente que faltou, mas olha quantas cadeiras vazias. Não era para estar assim, era para isso aqui estar cheio. Por quê? Porque se nós nos preocupássemos em trazer pessoas, buscar pessoas, mostrar Jesus para as pessoas, essas pessoas de alguma forma estariam aqui. Cabe a nós nos preocuparmos com isso. Posso ouvir um amém? Cabe a nós. E vasculhando algumas histórias de livros que já li, uma delas, certa vez, um discípulo caminhando com o seu mestre, ele fez a ele uma pergunta. Ele disse: mestre, qual que é a diferença entre o céu e o inferno? O mestre, depois de pensar por um breve instante, ele respondeu: olha, imagine um lugar onde existem várias pessoas e imensos montes de comida, caracterizando uma fartura inesgotável. Tem tanta comida que não deveria haver, em hipótese alguma, fome naquele lugar. Porém, cada indivíduo que está ali, para alcançar a comida, só dispõe de um longo bastão de 2 a 3 metros de comprimento. E por isso, ele não consegue levar a comida até a sua própria boca. Tem tanta gente, negócio grande, não tem como. Assim, todos que estão ali sempre vivem com fome e não conseguem se alimentar, mesmo tendo diante dos seus olhos uma fonte interminável de alimentos. Aí ele exemplificou: esse é o inferno. Agora imagine outro lugar, que assim como o primeiro, tem enormes montes de comida, e cada indivíduo também só possui um enorme bastão para se alimentar. E ele não consegue levar o alimento à sua própria boca, mas ao invés disso, ele alimenta as pessoas que estão a 2, 3 metros de distância dele, e consequentemente o outro alimenta ele. Por isso, naquele lugar, existe uma fartura constante e ninguém passa fome. O mestre exemplificou, terminando, disse: esse é o céu. O céu é um lugar que as pessoas se preocupam com as outras. O céu, onde nós vamos morar no futuro, é um lugar de bênção, é uma cultura diferente desta terra. Por isso que quando Jesus veio para cá, ele trouxe essa cultura do céu. Escuta, ama teu irmão, ajuda o teu irmão, pensa no teu irmão, não pensa só em você. Provérbios capítulo 3, versículo 27 e 28, Salomão escreveu: quando lhe for possível, ou quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Tiago, o irmão de Jesus, capítulo 2, versículo 15 e 16, ele disse a mesma coisa em outras palavras: se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês diz para essa pessoa: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, o que adianta isso? O que adianta a sua palavra? Nada. Tiago, quando começa esse texto, ele diz o seguinte: fé sem obras é morta. Você diz que tem fé? Então você tem que ter fé para tirar do teu bolso e abençoar pessoas. Mas na verdade, quando a gente fala em abençoar pessoas, a gente dá roupa velha, sapato velho, a gente dá coisas velhas para as pessoas. Eu vou abençoar você com uma geladeira, como aqui na igreja no passado eu já falei: eu vou abençoar a igreja com uma geladeira. Fiquei até feliz. Na hora que veio a geladeira tinha 3 latinhas de leite ninho e uma coisa só, e a borracha toda arreganhada, né? A coitada nem gelava direito. Esse tipo de coisa eu falei: pode levar embora, mas não precisa dar para a igreja, não, dá para o ferro velho, que ele vai usar mais do que a gente. O problema é que a gente só pensa na gente. É difícil a gente tomar uma atitude assim. Eu vou na loja comprar uma camisa nova para aquele irmão. Não, eu vou comprar uma camisa nova para mim e vou pegar a velha e dar para aquele irmão. Pastor, mas eu não estou sendo um abençoador? Sim, mas você podia fazer melhor, você podia ir além.
Ah, levar para a igreja, está lá tipo 3, promoção. É esse que eu vou levar. Pelo menos eu estou levando. Feijão, já viu aquele feijão? Feijão chumbinho. Fica 1 hora ali e quando você morde, quebra os dentes. Não, esse eu vou abençoar a igreja. Meu irmão lá, ele não tem dente mesmo, então eu vou abençoar aquele irmão lá. Infelizmente a gente vive isso hoje em dia. Como diz a Bíblia, faça por os outros aquilo que eles querem, o que você quer que eles façam por você. Porque do mesmo jeito que você planta, você colhe. Amém? Para te ajudar a pensar sobre isso, entre tantas histórias da Bíblia, um desses irmãos da Bíblia que ele era um abençoador. Estou falando de Barnabé. Barnabé foi um homem que, se você ler textos bíblicos, você não vai ver muita citação dele. Mas 2 citações de Barnabé mostram a qualidade desse homem de viver além de si mesmo. O primeiro delas está em Atos capítulo 4, acompanha aqui no telão, versículo 32. Naquela época a igreja, a primeira igreja da terra estava instituída ali, que o povo começou a crescer, tal, eles se reuniam, foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro vai e faz uma pregação, 3.000 pessoas se convertem, e aí o evangelho vai alcançando pessoas, a igreja vai crescendo. O texto de Atos, capítulo 4, versículo 32, diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Versículo 33, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava descendo sobre todos eles. Versículo 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda, 35, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso hoje está até difícil de fazer, porque é perigoso o cara pegar o dinheiro e fazer como eles usam para outras coisas. Mas vamos lá. 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. E por que eles deram o nome de Barnabé? Porque significa essa palavra encorajador. Eles encontraram nesse José, que era um levita de Chipre, um cara encorajador, que ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e também o colocou aos pés dos apóstolos. Agora eu quero ler com você, abra aí por favor a sua Bíblia, se você puder, Atos capítulo 9. É interessante que nesse texto fala da conversão de Saulo. Saulo, que era religioso, perseguiu os cristãos, colocou muitos na prisão, deu ordem para matar alguns, acompanhou a morte de alguns, como Estevão, que foi apedrejado, até que um belo dia que Saulo, indo pela estrada de Damasco, diz o texto, que ele teve um encontro com Jesus. A luz de Jesus foi tão forte, que Paulo, quando ele ouviu, Saulo, por que você me persegue? Quando ele olhou para o alto, ele ficou cego de tão forte que era a luz de Jesus. Ele chegou a cair do animal onde ele estava. E diz o texto que ele foi levado para uma cidade próxima. E lá ele ficou 3 dias cego. 3 dias cego, sem comer. Pensando no que ele havia feito. E na voz que ele ouviu de Jesus, suave, dizendo: Saulo, por que você me persegue? O texto aqui, vamos ler, Atos 9, 17. Que lá naquela casa onde ele estava, Deus tinha falado para um homem chamado Ananias, e Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito
Santo. 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. O texto diz que ele levantou-se, foi batizado. 19, depois de comer, ele recuperou as forças. Aí Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20. Aquele perseguidor, agora convertido, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 21, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. 24, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. 25, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. 26, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, Pedro, Tiago, João e os outros discípulos da época. Mas todos estavam com medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo, que ele havia se convertido. Eles não tinham essa crença. 27, o texto diz que então Barnabé, o encorajador, o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé fez isso. 28, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. 29, ele falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Por último, 30, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Só até. Se não fosse Barnabé, que Barnabé, presta atenção, ele andava com os discípulos, os apóstolos, na verdade. Ele era um discípulo dos apóstolos. Ele foi um daqueles que vendeu um dos seus terrenos e doou para abençoar as pessoas, para a igreja ter comunhão. Ele se preocupava com todo mundo. Ele era um cara, por que você acha que deram para ele o nome de Barnabé, que significa encorajador? Por que você acha? Porque ele era um cara que no meio do povo encorajava todo mundo. Ele não vivia para si, ele vivia para os outros. Ele vivia além de si mesmo. Então, ele encorajava todos. Um belo dia, quando Paulo volta lá para Jerusalém, e o texto diz que ele foi se aproximar dos apóstolos. Os apóstolos falaram: espera um pouquinho, esse cara era aquele que estava perseguindo, eu acho que ele está tramando alguma coisa. Barnabé foi lá e falou assim: escuta, vocês me conhecem, não conhecem? Conheço, você é Barnabé, você é um encorajador, você é um cara aqui da igreja. Pois olha, eu vou dar um testemunho para vocês. Eu vi o que Jesus fez na vida desse homem, e eu vi ele falando de Jesus corajosamente. Ele realmente se converteu. Dá uma oportunidade para ele. Baseado no testemunho de Barnabé, os apóstolos liberaram Paulo para pregar. Meu irmão, se Barnabé tivesse preocupado consigo mesmo, talvez ele poderia pensar assim: pô, esse cara está chegando agora, eu já estou aqui no caminho, olha, logo eu já vou ser obreiro, já vou ser diácono, presbítero, vou ser apóstolo. Então, esse cara aí, ele que fica esperando a vez dele. Ao contrário disso, ele não se preocupou com nada disso. Ele foi lá e encorajou, ele disse: olha, pode receber que esse homem teve um encontro com Deus. E se você estudar a Bíblia, como alguns historiadores estudaram, o que Paulo fez, os outros 11 apóstolos, junto ao trabalho deles todos, o que Paulo fez supera o que os outros 11 fizeram. Porque Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele falou: agora não sou mais eu que vivo, eu não vivo mais para mim, agora eu vivo além de mim mesmo, eu vivo
para Jesus. Jesus vive na minha vida. Recentemente, irmãos, semana passada faleceu um dos maiores pregadores do século 20/21. Estou falando de Billy Graham. Um homem que encheu estádios. Um homem que ganhou mais de 2 milhões de pessoas no mundo para Cristo. Mais de 2 milhões. Ele encheu estádios. Ele pregou o evangelho em quase todos os países desta terra. Alguém conta num dos livros da biografia dele que ele foi na China, acho que em 1990, pelo que eu peguei aqui, e ele subiu no muro de Berlim, aquele muro, aliás, no muro antigo de Berlim, e também naquela muralha da China. Diz o texto que lá no muro de Berlim, que dividia as Alemanhas na época, ele subiu e disse assim: eu estou aqui para falar de um Deus vivo, eu sou embaixador desse Deus, eu quero mostrar para vocês que vocês precisam viver além do que vocês estão vivendo. E ele começou a profetizar ali, declarar: recebam um Senhor como Deus de suas vidas, você vai ver a vida de vocês mudar. E quando houve aquela unificação das Alemanhas, que antigamente era oriental e ocidental, e eles quebraram o muro, se juntaram novamente, a Alemanha hoje é uma das grandes potências da terra. Mas também porque um homem foi lá e disse, como embaixador de Cristo: vocês precisam conhecer este Jesus que mudou a minha vida. É interessante que eu estava pesquisando, e nessa semana eu recebi, Deus é bom, eu estava preparando a mensagem, recebi na sexta isso aqui de um pastor amigo. Ele disse que um professor de uma escola dominical do século passado, ele conduzia um vendedor de calçados a Cristo. O nome desse professor a gente nunca ouviu. Ele chamava Kimball. O nome do vendedor de calçados que se converteu através dele, a gente já deve ter ouvido. Quem lê história de grandes pregadores e evangelistas deve ter ouvido. É Dwayne Moody. Moody tornou-se evangelista e exerceu grande influência na vida de um jovem pregador chamado Frederick Meyer. Meyer começou a pregar nas faculdades e durante suas pregações se converteu J. Wilbur Chapman. A história diz que Chapman passou a trabalhar com a Associação Cristã de Moços e organizou a ida de um ex-jogador de beisebol chamado Billy Sunday. E esse Billy Sunday, ele esteve em Charlotte, Carolina do Norte, para realizar um reavivamento espiritual. Um grande número de líderes comunitários de Charlotte entusiasmou-se de tal maneira com aquele reavivamento que ele planejou uma outra campanha evangelística convidando um pregador da época chamado Mordecai Ham para pregar nessa cidade. E durante a pregação desse Mordecai Ham, nessa grande campanha evangelística, se converteu um jovem chamado Billy Graham. Ele entregou a vida a Cristo e ele foi considerado o evangelista do século. Por que eu estou te falando isso? E como Barnabé, você tem 2, 3 citações dele na Bíblia. De Paulo você tem centenas. Mas Barnabé, ele não pensava nele, ele pensava nos outros. E ele foi o cara que encorajou os apóstolos a receber Paulo e deixar Paulo pregar o evangelho e fazer a grande obra que ele fez. Como disse aqui o autor desse texto, dessa história, a gente não sabe nem quem é o professor de escola bíblica dominical que ensinou aquele jovem sobre os caminhos de Jesus, e aquele jovem que aceitou Jesus, o reavivamento, ou um avivamento veio tão forte no coração dele que ele se tornou um evangelista, que ganhou outro, que ganhou outro, que ganhou outro, e um belo dia alguém ganha Billy Graham e ele se torna um evangelista do século. Já ganhou mais de 2 milhões, na verdade 2 milhões e meio de pessoas no mundo. É a estatística de pessoas que Billy Graham ganhou. Felizmente faleceu semana passada com 99 anos de idade. Se você ler a história dos grandes heróis da fé, não de Hebreus 11, mas da história agora de 500 anos, 600 anos para cá, você vai ouvir falar de Martinho Lutero, que foi um cara que lutou contra a igreja católica da época. Foi um cara que viveu além de si mesmo, ele pensava nos outros.
Quando ele foi banido lá da igreja onde ele era o padre, porque ele entendeu que Jesus era um abençoador, Jesus era um salvador e não precisava pagar nada pela salvação, era de graça. Ele lutou contra tudo aquilo e ele se afastou, ele foi excomungado pelo Papa da época. Ele teve que se esconder porque queriam matá-lo. Mas lá escondido, diz a história, que Martinho Lutero pegou a palavra, a Bíblia, e traduziu do latim e também do hebraico da época, e traduziu para o alemão. E como de origem alemã, ele pensou o seguinte: o meu povo, eles precisam conhecer esse Jesus que eu conheço. Ele viveu além dele mesmo, ele pensou nos outros. Por isso que ele foi considerado o grande reformador. O outro da história, John Wesley. John Wesley foi considerado a tocha que foi tirada do fogo. E por quê? Porque John Wesley, de uma família de 15 irmãos, morava em Londres. Belo dia, casinha de madeira onde moravam, começou a pegar fogo no vilarejo. E os seus irmãos foram saindo, correndo, ele pequenininho, 5 anos de idade. O pai e a mãe saiu, tirando outros irmãos, ele ficou por último, era o mais novo. E quando a casa estava pegando fogo, alguém, por Deus, entrou e tirou ele de lá. E quando entregou nos braços da mãe, a mãe olhou e falou para ele assim: era para ele ter morrido, ele não morreu. Então Deus tem um propósito para a vida desse menino. E a história diz que ela começou a ensinar ele a ler e escrever pela Bíblia, lendo a Bíblia. Com 11 anos ele foi para uma escola. Com 17 anos ele se formou. Com 18 anos ele foi para os Estados Unidos estudar em Oxford. Ele se formou. De lá ele voltou para Londres. E em Londres, formado, ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou a viajar o mundo. E por isso ele ganhou também muita gente. John Wesley deu a sua vida pelos outros. A gente pode falar também de Charles Spurgeon, um grande pregador que viveu em prol dos outros. E claro, também eu não posso deixar de falar de Jesus Cristo, que foi o Rei dos Reis, ou que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e deu a vida na cruz por nós. Graças a isso a gente está aqui hoje. Portanto, meus irmãos, nós precisamos de pessoas assim. A gente precisa de pessoas hoje que desperte para viver além de si mesmas. Gente cheia do Espírito Santo. Meu irmão, creia, o Espírito Santo quer encher a tua vida. Ele quer derramar dom sobre a tua vida. Ele quer te capacitar. Ele quer te levar a um nível mais profundo, como foi cantado aqui no começo, de intimidade com Deus. Ele quer marcar a tua vida. Ele quer usar você para marcar essa geração. Basta você parar de pensar em si mesmo, basta você ficar fechado e abrir o teu coração e receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem ainda para fazer na tua vida e através de você. Deus tem muito a fazer. Ah, pastor, eu já estou velho. Billy Graham, com 99 anos, estava pregando o Evangelho. Velho é o diabo que está lá fora e fica rondando pela terra. A cada dia que passa, a gente se aproxima de nos encontrarmos com Jesus. A gente precisa se encher do Espírito Santo. A gente precisa de pessoas hoje que para de pedir desculpa. Ah, desculpa que não deu, desculpa que não dá. A gente precisa de pessoas decididas. Não, nós vamos fazer. Tem que evangelizar? Vamos evangelizar. Tem que entregar folheto? Vamos entregar folheto. Tem que trazer pessoas? Vamos trazer pessoas. Vamos participar dos cultos? Vamos participar. Vamos fazer algo diferente? Vamos fazer algo diferente. A gente precisa de gente assim. Deus está nos chamando hoje para a gente sair dessa situação de conforto que muitos vivem na nossa igreja, para a gente viver além de nós mesmos. Deus está conosco aqui. Como diz o nosso slogan aqui da nossa igreja há anos, a gente precisa cooperar para levar o amor de Cristo às pessoas. Nós fomos chamados por Deus para esta igreja, para a gente ir além de nós mesmos e ganharmos mais pessoas. Amém? Convido você a ficar em pé. Quero citar um texto aqui para a gente orar. Acompanhe aqui no telão Filipenses capítulo 3.
A partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, escreveu o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, eu prossigo para alcançá-lo. E, pois para isso também eu fui alcançado por Jesus Cristo. Versículo 13 ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E esse talvez seja o maior problema das pessoas hoje: elas não esquecem os seus problemas, as suas lutas, elas ficam remoendo, elas ficam repensando, elas ficam falando, elas ficam reclamando, elas não se esquecem. E Paulo falou: uma coisa eu faço, eu me esqueço do que ficou para trás, porque já passou. O emprego que você perdeu, já perdeu. A enfermidade que está aí querendo te assolar, ela está ficando para trás. Porque se você olhar para Jesus, Jesus é autor e consumador da nossa fé, é aquele que cura. Paulo falou: eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as que estão adiante. Por quê? Porque Deus ainda tem muita coisa para trazer nas nossas vidas. Versículo 14 ele diz: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15 ele diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, olhando para Jesus, esquece do passado. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. 16 ele diz: então somente vamos viver de acordo com o que já alcançamos. Pausa, o que a gente já alcançou em Cristo Jesus? Quem tem fé aqui que está salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus? Você pode levantar a sua mão e dizer assim: eu sou, graças a Deus. Isso aí a gente já alcançou, Deus já fez isso por nós. A gente não pode deixar as outras coisas trazer a nossa mente e a gente esquecer disso. Isso é algo precioso. 17, Paulo diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. 18, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Como é que essa gente vive? 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm o orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20, Paulo termina dizendo: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu tenho orado ultimamente, chorado diante de Deus, pedindo o seguinte: Senhor, o Senhor precisa trazer um novo tempo para a igreja. O Senhor precisa fazer algumas coisas diferentes no meio do povo. O Senhor precisa despertar o povo. A gente tem que ir para frente. A gente não pode ficar parado. Nós vamos completar 22 anos ano que vem. Mês que vem, perdão. A gente já passou por muitos problemas. Com 7 anos, um problema grave. Com 10 anos, um outro problema. Pessoas saíram, pessoas se afastaram. Mas eu deixei essas coisas para trás. Eu olho para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A obra é dele, ela tem que continuar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor nesta terra, contra a minha e a tua vida. Portanto, meus irmãos, a gente precisa despertar, a gente precisa sair dessa zona de conforto e ir além, viver além de nós mesmos. Essa é a minha palavra para você hoje. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, todos, viver além. Amém? Amém? Feche os teus olhos por um instante.